Eu recentemente andei estudando sobre um assunto muito interessante chamado Goécia. Goécia é uma arte milenar de invocação de espíritos, muitas vezes classificados como demônios. É uma coisa interessante a se pensar, né? O que leva um ser humano a invocar um espírito desse, né? O que leva um ser humano a se interessar por um demônio de maneira a estabelecer contratos com esse demônio. E tudo é uma forma de como você lida com as energias presentes no universo, né? O conceito de bom e mal, o conceito de luz e trevas são idealizações puramente humanas. O mal é o mal e a luz é a luz. Agora, o que você faz a partir disso? Qual o teu julgamento acerca dessas forças aí já é algo que depende da época no qual você vive, depende da cultura onde você nasceu. E julgar qualquer uma dessas energias é apenas uma opinião tua, da tua natureza humana. Então, é claro que a gente tem que ter alguma ética, alguma moral, né? Senão vira tudo caos, vira tudo sem sentido, né? Você tem que ter algum propósito para trabalhar tanto com as trevas quanto com a luz. E é isso que os estudos da Goécia têm me mostrado, né? Mas o que me despertou mais interesse foi o seguinte: foi me perguntar o que são esses espíritos que os humanos invocam desde milênios e milênios. Qual que é a natureza desses espíritos, né? Desses demônios? Porque a Goécia ela lida com demônios, com entidades que foram banidas do paraíso, seres infernais que habitam aí o submundo. Só que é meio pejorativo quando a gente fala sobre isso, porque como nós brasileiros fomos criados numa cultura judaico-cristã, então a gente já imagina logo aquele lago de enxofre, aquele inferno da cristandade, né? Mas então, voltando àquela pergunta, o que são esses espíritos? Qual é a natureza desses demônios? E o que leva eles a ajudarem um ser humano? Qual que é o intuito deles por trás disso, né? Então eu fiquei pensando, ligando vários pontos, refletindo sobre isso. E eu percebi que existe muita possibilidade desses espíritos serem oriundos da própria mente humana. São criações humanas nascidas a partir da matéria mental do pensamento humano. E isso já é basicamente o motivo que leva esses demônios a ajudarem os seres humanos a estabelecerem uma relação com os seres humanos. Por quê? Porque, no fundo, eles dependem dos seres humanos para continuar existindo. Entendeu? Se os seres humanos pararem de interagir com essas criaturas, eles deixam de existir. Porque a água deles, o fluido vital do qual eles precisam para sobreviver, é a mente humana. Eles se alimentam da mente humana. Eles se alimentam da mente humana porque, na minha opinião, eles nasceram da própria mente humana. São egrégoras, né? Egrégoras são aglomerados de formas de pensamentos, uma determinada identidade energética que fica aglomerada num certo tema. Então, a nossa mente tem poder, cara. É por isso que esses seres, que essas criaturas, elas têm tanto interesse na humanidade, e é por isso que elas mantêm a humanidade cativa, né? Da mesma forma que nós mantemos galinhas em galinheiros, né? Porque a gente precisa da carne da galinha para sobreviver, para se alimentar e tal. Do mesmo modo, eles mantêm a humanidade aprisionada, tanto a nível físico quanto a nível mental. Principalmente a nível mental, né? Eu tô aqui fazendo esse áudio e fumando um cigarro.
Eu sei que eu não deveria estar fumando, mas infelizmente ou felizmente, né? Tô aqui com cigarro e o cigarro já tá chegando aqui no final. Já tô sentindo até uma certa saudade, né? E aí o interessante é você... Tu comprou esse inteiro? Ai, mano, deixa eu perguntar, tu não tem cigarro desse aí não, pô? Não fortalecia? Verdade? Pô, eu tava até querendo, cara. Esse daqui é o último cigarro, já tá no final já. Mas é, beleza. Dá o último piteco aqui, ó. Nem acendeu direito. Aí apareceu um cara que agora pediu o isqueiro emprestado e pediu também um cigarro que tinha pra dar, mas meu cigarro acabou, né? Até falei pra ele que era o último cigarro que eu tava fumando aqui. Mas o cara que me pediu o isqueiro emprestado, acho que ele tá fumando é cannabis. Pelo aroma que eu senti aqui. Inclusive, porra, que saudade que eu tô, velho, de fumar cannabis, porra. Tava precisando, é muito bom, cara. Inclusive, eu até comentei com um amigo, né? Que, cara, acho que toda pessoa deveria fumar um baseado por dia. Sério, isso daí parece papo de maconheiro, mas em algum momento a medicina vai atestar isso, cara. A utilidade terapêutica e medicinal da maconha é muito bom, cara. Se você, claro, souber dosar, né? Se você virar um maconheiro assíduo, se você se entregar a isso, vai virar um vício. E todo vício é prejudicial a todos os níveis da tua saúde, né? Tanto psíquica quanto física. Mas voltando ao assunto, então, entendendo a goécia, né? Primeiro você chega à pergunta, o que leva um ser humano a invocar um demônio? De onde parte esse desejo? E a outra pergunta é, o que leva o demônio a ajudar o ser humano, né? Ou seja, e a partir disso você compreende melhor o próprio sistema de controle, a própria estruturação do sistema de controle. Por quê? Porque o sistema de controle ele foi estruturado para a vida das pessoas serem muito complicadas, de modo que elas tenham esse ímpeto de invocar os demônios para que eles abram os caminhos, né? Inclusive no Brasil, isso é feito assim diariamente, invocação de demônios para abrir os caminhos, sabe? Em qualquer cidade brasileira que você anda, você vê pregado num poste algum panfleto falando vó não sei o que, mãe do não sei o que, pai de santo e tal, abre os caminhos. Faço panfleto falando vó não sei o que, mãe do não sei o que, pai de santo e tal, abre os caminhos, faço trabalhos. O que é isso? É invocação de demônios, né? E demônios, tipo assim, ele pode ser tanto aquele demônio clássico que a gente tem no imaginário cristão, né? Aquele ser do inferno com chifre e tal. Como pode ser também um espírito qualquer aí, do mundo invisível. Sabe, quando eu falo demônio, está englobando todas essas características aí, sabe? Todos esses tipos de entidades que habitam uma realidade que os nossos olhos não conseguem captar em seu estado ordinário. Então, pensa comigo, se a vida humana fosse estabelecida de um modo em que todos os seres humanos tivessem o básico para sua sobrevivência, todos os seus direitos básicos garantidos, sabe, roupa, casa e comida, não haveria tanta necessidade de se ficar invocando o demônio, né? Porque na imensa maioria dos casos, os humanos eles invocam os demônios para quê? Qual a finalidade? Para facilitar a vida humana, que é difícil. A vida humana é complicada, cara, demais. Principalmente se você tá numa classe baixa, né? Então os seus problemas de ordem materiais são terríveis, sabe? Então, porra, se a vida humana tivesse o básico das necessidades básicas de sobrevivência do ser humano garantidas, não haveria tanta necessidade de se ficar fazendo culto a espíritos, a ficar invocando entidades para abrir os caminhos da vida da pessoa, né? Não haveria tanta necessidade. Então é justamente por conta disso que o sistema de controle foi estabelecido justamente para gerar
dificuldades extremas na vida das pessoas, porque a partir dessas dificuldades, muitas e muitas pessoas preferem invocar demônios, fazer trabalho, estabelecer pactos com demônios para ter as necessidades materiais atendidas, né? Porque, cara, é óbvio que a imensa maioria dos invocadores, eles não estão nem aí, eles não pedem sabedoria, não pedem conhecimento, discernimento. A grande maioria pede casa, carro, apartamento, né? Como fala o professor Hélio Couto. Por quê? Porque a imensa parcela da humanidade está presa nisso, cara. Nessa coisa da casa, carro, apartamento, sabe? Porque o sistema de controle foi estabelecido com esse intento, sabe? De fazer as pessoas dependerem disso, de ficarem buscando a vida toda isso, sabe? Tem muitas e muitas pessoas que passam uma vida inteira para conseguir comprar uma casa, para conseguir comprar um carro, sabe? Para ter o básico, o material. As pessoas passam a vida inteira, principalmente em países atrasados como o Brasil, né? Então, claro, isso tudo é apenas a minha opinião, né? Então, a Goécia, a bruxaria, de um modo geral, ela tá pautada nisso, sabe? Ou seja, o que leva um ser humano a precisar de um demônio? São os desejos, né, materiais. O cara não tem um centavo, tá devendo um monte de coisa, não tem comida. O cara pensa, porra, qual que é o caminho mais rápido e fácil para eu conseguir essas coisas? É ficar procurando emprego ou dar 50 conto pro pai de santo fazer um trabalho e abrir os meus caminhos, invocar o demônio e pronto. É óbvio que o cara vai solicitar a segunda opção, entendeu? E aí a gente já entra agora no lado dos demônios. O que leva os demônios a ajudarem os seres humanos nessas questões? É porque os demônios, eles precisam dos seres humanos. Por incrível que pareça, por mais absurdo que isso soe, os demônios, não só, toda a sorte dessas entidades que estão em contato com os seres humanos, elas fazem isso não é porque elas são boazinhas, porque são espíritos elevados, de luz, abnegados, é porque eles precisam do ser humano. Entendeu? São trocas de interesses por ambas as partes, tanto do lado humano quanto do lado demoníaco. São trocas de interesse, eles só ajudam porque eles precisam dos seres humanos. Porque sem os seres humanos eles não existem. Eles precisam aglomerar matéria mental humana para poder existir, porque eles se alimentam da mente humana. Ou seja, o grande interesse dessas entidades não é no bem-estar coletivo humano, não é nada assim altruísta, não. É pura e exclusivamente na mente humana, porque a mente humana é o dínamo de existência dessas criaturas, entendeu? É a água que eles precisam para poder sobreviver. Claro que certas entidades aí, milenares, bilenares, elas já conseguiram aglomerar uma determinada quantidade de energia mental que já as possibilitou uma certa autonomia existencial. São entidades que quase não precisam mais da mente humana, apesar de que precisam de certo modo. Porque quando essas entidades elas conseguem aglutinar, reter um determinado nível, uma determinada quantidade de matéria mental humana, ele já tem ali um estoque de comida já que garante a existência deles. Mas a grande maioria não tem esse estoque, né? Porque para você conseguir esse estoque aí de matéria mental humana, você precisa ser uma entidade no nível do Baal, Belial, Astaroth, Beelzebub, Lúcifer, que são entidades que estão aí há milênios, com uma alta quantidade de seres humanos fazendo invocações rituais. Por exemplo, tem ainda hoje várias sociedades secretas, ou não tão secretas como a maçonaria, realizam rituais de sacrifícios humanos para essas entidades. Ou seja, imagine o teor, a quantidade de matéria mental que um ritual de sacrifício humano não fornece para uma entidade dessa. É muita coisa, cara, sabe? É uma egrégora muito forte que se propaga ali, que se molda ali. E essas entidades aproveitam, pegam e retêm para si, entendeu? E assim elas se tornam praticamente imortais. É por isso que essas criaturas elas conseguem viver por tanto tempo, né?
mais de milênios, sistemas que já estão há bilhares de anos na Terra. E é por isso também que o sistema de controle não muda nunca. Ele muda as suas roupagens, as suas abordagens conforme a época, mas se a gente for analisar, o sistema de controle está há bilhares de anos implantado na Terra e os seres humanos vivendo num estado crônico de prisão mental. Por quê? Porque se o sistema de controle mudar, se ele deixar de ser o que ele não vai atender a demanda dos dominadores, né? Tanto a nível material quanto a nível espiritual. Porque a nível material tem a cúpula de psicopatas que governam, que são os gerentes humanos do sistema, né? São os maçons, os Illuminati, né? Que é aquela meia dúzia de pessoas que controlam os 8 bilhões de seres humanos, né? Escravizam os 8 bilhões de seres humanos para prover o paraíso às formas de ordem material, vivem um outro mundo. Então, se o sistema de controle mudar, eles perdem tudo isso, né? Eles não querem perder isso. E se o sistema de controle mudar, isso é perigoso para essas entidades que se alimentam da mente humana, entendeu? Porque não haverá tanta demanda para com essas entidades, né? Se o sistema de controle ficar melhor, se promover uma vida melhor para a humanidade, isso não é do interesse deles e é muito perigoso para eles, porque não haverá brechas de invocação, sabe? Não haverá tanta necessidade de se invocar essas criaturas. É por isso que está aí, ó. Se a gente for analisar a história, a gente vai ver, desde que o ser humano apareceu na Terra, ele está aí submetido a esse sistema de controle. E não existe previsão de quando isso vai acabar. Pode ser que em algum momento isso seja amenizado, porque existem os ciclos, né? As eras. Na atual era... Pô, amigo, obrigado. Tem as eras, né? Atualmente a gente está na Kali Yuga, que os antigos hindus eles tinham essa concepção, né? A cada 2000 anos muda de era. Então cada era possui uma característica específica. Tem eras que são mais complicadas, como a que a gente está vivendo atualmente, e outras são um pouco mais relaxadas. Mas em todas as eras o sistema de controle está presente, sabe? Todas as eras, em algum nível o sistema de controle está presente. Porque se o sistema de controle deixar de existir, se a prisão mental humana deixar de existir, as entidades deixam de existir. Não somente as entidades, como esse próprio mundo aqui, ele deixa de existir. Porque esse mundo aqui, ele só existe por conta da prisão mental humana, né? Porque a mente humana, ela tem criado e alimentado isso, né? Já não sai correndo. Então é por isso. Mas o bagulho é esquisito. Pô, e a arma é de precisão, tu viu? É só um tiro só. Então essa que é a razão principal do sistema de controle, é atender às demandas tanto a nível físico quanto espiritual. E aí... E aí é basicamente isso, né? Vou levantar um pouco para esticar um pouco a perna aqui. Deixa eu ver que horas são. São 11h45. Tô falando aí há mais ou menos 20 minutos. E uma outra coisa que o sistema de controle ele induz de um modo quase que perfeito. Pera aí, deixa eu amarrar meu tênis aqui. Acho que daqui a pouco vai chover, cara. Mas seria bom se chovesse quando eu já tivesse chegado em casa. Porra, ontem fez um calor tão surreal que eu pensei que fosse morrer.
calor que faz no Rio de Janeiro é uma coisa surreal quase. Tava um calor assim que eu não tenho palavras para descrever aquele calor que fez ontem, cara. E aí no final do dia caiu uma tempestade, um vendaval, voou árvore para tudo quanto é lado. Os cabos de alta tensão foram rompidos por causa do vendaval. Faltou energia. No Rio de Janeiro tudo é tão caótico, cara. É uma cidade tão caótica que até a natureza é caótica, mano. Ou faz um calor do caralho, ou faz um frio do caralho, ou a temperatura fica seca ao extremo, ou chove dilúvio e tempestade, com raios e ventos fortíssimos. Mas aí voltando a falar, né, o sistema de controle, ele é criado de um modo tão perfeito, né, que muitas vezes ele te prende não apenas por questões materiais, mas por questões psicoemocionais também. Como por exemplo, é o caso que a gente vem vivendo nesse nosso século, né? Que é o mal do século, que é a depressão e a ansiedade. E nesses dias eu já estava verificando que a minha depressão já está florescendo de novo, cara. A depressão e o desejo de suicídio já tá florescendo de novo. Eu tinha conseguido escapar disso, sabe? Não tava sentindo depressão, tava até relativamente feliz, mas a depressão tem voltado com muita força, de modo que eu tenho que fazer todos os dias um esforço extremo para não ser engolido totalmente pela depressão e pela vontade de cometer suicídio, né? Vontade de cometer suicídio já é algo que eu sinto aí há vários anos. E Deus sabe o que faz, né? Porque se eu tivesse uma arma, com certeza eu não pensaria duas vezes, pegaria a arma, atiraria contra a própria cabeça e ponto final, cara. Com certeza absoluta, se eu tivesse, eu não pensaria duas vezes não, velho. Mas até, sei lá, talvez seja até uma coisa boa não ter uma arma, porque se eu tivesse uma arma eu já teria me matado há muito tempo. Eu só não me mato porque, porra, cara, é tão complicado, né? Outras formas de se suicidar são tão dolorosas, causam tanto sofrimento. A arma, pô, só você puxa o gatilho contra a própria cabeça e pronto. E morreu. Mas aí, então é isso, acho que não tem muito mais o que falar sobre isso. Mas a Goécia está sendo um estudo muito interessante, né? Porque o que eu percebo é o seguinte, essas pessoas que elas se identificam mais com as trevas, né? Com a doutrina das trevas, são pessoas, assim, de um modo geral, muito mais sagazes filosoficamente, intelectualmente do que... do que as pessoas que se afinizam com a luz, né? Com o amor e tal. Quer dizer, eu, de certo modo, eu pendo para os dois lados, tanto para a doutrina das trevas quanto para a doutrina da luz, mas eu tenho um maior pendor para que se afinizam com a luz, né? Com o amor e tal. Quer dizer, eu, de certo modo, eu pendo para os dois lados, tanto para a doutrina das trevas quanto para a doutrina da luz, mas eu tenho um maior pendor para com a doutrina da luz, porque, sei lá, deve ser alguma coisa relacionada à minha configuração astrológica, né? Eu sou escorpião com ascendente em touro. Escorpião é mais trevas e touro é mais luz, então tem essa dualidade muito presente na minha energia. Mas, cara, a maioria das pessoas assim que estuda Goécia, bruxaria, magia negra, feitiçaria, pessoas muito inteligentes e muito mais sagazes, cara, do que o pessoal da nova era, do Namastê, da Advaita, do budismo.
Do budismo nem tanto, do budismo tem muita gente que também é sagaz. Mas dessa espiritualidade contemporânea é difícil você encontrar alguém que pense um pouco mais aprofundado sobre os assuntos espirituais, é muito raro. E esse povo da Goécia e da bruxaria não, eles já são muito mais profundos e levantam umas questões muito interessantes, cara. Eles têm muito dessa coisa também de não serem adeptos a teorias, a somente teorias. Eles já gostam mais da vivência prática. Por isso que eles estudam rituais de invocação, né? Porque eles ficam cara a cara com a entidade, com o demônio, estabelecem acordo com esse demônio. E para você fazer um ritual de invocação, para você invocar um demônio, para ficar cara a cara contigo e você dar ordens a ele, é uma coisa assim muito fácil não de se fazer. Você realmente tem que ser inteligente, tem que preparar o ritual, desenhar aqueles círculos mágicos, escrever os santos nomes de Deus, né? Adonai, Elohim, Tetragrammaton, Emmanuel, El, e tem todos aqueles símbolos, aqueles glifos, aqueles sigilos, aqueles selos mágicos, aquelas velas, os incensos, sabe? A metodologia também e o conhecimento astrológico, porque nesse tipo de magia a astrologia é fundamental, você tem que saber a astrologia para poder fazer isso, porque não é simplesmente você desenhar um símbolo mágico, os selos, e invocar o demônio. Você tem que saber os horários das coisas, sabe? Por exemplo, certos demônios você só pode invocar no dia de Marte e na hora de Marte. E outros você só no horário de Vênus, de Júpiter e da Lua. Então você tem que ter esse conhecimento aí. Para ter esse conhecimento você tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado. Então, eu estou estudando Goécia. Está sendo um estudo muito interessante. Eu ainda não estou no nível de fazer invocações não, porque primeiro eu acho que isso é muito perigoso, você pode entrar numa furada muito grande, porque você está cedendo a tua mente para uma entidade, né? Se você não tiver um preparo mental, você enlouquece. Porque essas entidades não são brincadeiras, eles não são anjinhos de luz, são seres milenares que têm um conhecimento fudido sobre todas as coisas, sobre todas as artes, sobre todas as ciências. E para você lidar com uma criatura dessa, você tem que ser esperto, cara. Não pode ceder a tua mente para qualquer entidade, senão o risco de você se fuder é muito alto. Então, por essas e outras que eu não me arrisco a fazer isso, porque eu sei que eu não tenho muita capacidade para isso, não tenho muita índole para isso, né? Porque para você lidar com essas entidades, você tem que ter uma certa índole, uma austeridade. Mas é muito interessante, cara, você ver porque estudando sobre essas coisas você começa a ter outras percepções da natureza da realidade, né? Você percebe que a realidade na qual a gente faz parte é apenas uma fração infinitesimal comparada à totalidade do universo, né? E você aprende mais sobre a constituição do universo. Porque, por exemplo, ao contrário do que a maioria pensa, né? As entidades espirituais, elas não são criaturas assim como a gente. Sabe, elas não possuem a constituição psíquica parecida com a nossa. Sabe, são criaturas que não possuem corpos definidos, elas são apenas conceitos, sabe? São energias, são identidades, são informações, são egrégoras. Mas a partir do momento que elas se manifestam no mundo humano,
elas precisam se travestir com as características humanas para conseguirem atuar nesse mundo e interagirem com os seres humanos, né? E é por isso que elas cedem muitas informações à mente humana, para que a mente humana forneça um ancoradouro que possibilite essas energias atuarem aqui. Porque se não houver um ancoradouro mental, elas não conseguem se atracar a essa realidade, né? Então por isso que existem tantas religiões diferentes, ufologia, espiritualidade, goécia, que são plataformas de informações que essas entidades fornecem para que elas consigam ter aonde atracar aqui nessa realidade, entendeu? Por exemplo, o que a ufologia faz? A ufologia ela fornece aí as informações para a mente da pessoa, né? Por exemplo, o cara está lendo lá sobre o Pleiadiano. Aí a mente dele já adquire aquela informação sobre o Pleiadiano, né? Que vieram das Pleiades, que são loiros, altos, são assim, assado. Então quando uma entidade desejar se contactar com ela, ou se a pessoa desejar se contactar com essa entidade ela vai usar essa informação mental dos Pleiadianos para poder se manifestar nessa realidade aqui. Então é por isso que existem tantas informações espalhadas aí, tantas religiões, que é justamente para eles terem alguma roupa de vestir para atuar